Creio é organizarmos como igreja um resumo, uma síntese do que é importante para nós. Isso é importante para a igreja, isso logo é importante para a sua família, isso é importante para você, isso é importante para mim, isso é importante para todo mundo que está aqui. Existiu um tempo na história da igreja, mais precisamente no primeiro século, em que a igreja começou a enfrentar muitas lutas e batalhas, distorções do que a Bíblia dizia. Pessoas mal intencionadas entravam no meio do rebanho e distorciam a verdade de Deus, e isso foi se estendendo aos primeiros séculos. Foi então que um dia, a tradição diz isso, que os apóstolos de Jesus, eles se reuniram e eles fizeram um credo. Credo significa em latim, creio. A ideia apostólica do credo apostólico era sistematizar, resumir em verdades objetivas aquilo que a Bíblia ressalta e grita a nós, sem que pessoas que se acheguem a nosso meio contaminem a verdade das Escrituras. Quando nós estamos falando sobre creio, nós estamos querendo fazer esse resumo, essa forma de nós como igreja nos conhecermos mais e melhor. Essa é uma excelente oportunidade para você que nos visita entender ao longo desse tempo quem nós somos. Essa é uma grande oportunidade de você que está aqui há algum tempo, de rever as suas convicções e rever inclusive o que você tem professado por aí. Por isso, creio, e eu quero convidar nessa primeira reflexão, você abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Atos 17, versículo 22 e 23. O nosso foco, gente, estará nos versículos, dos versículos 24 a 34. Mas é importante lermos o 22 e o 23 para tentarmos entender o pano de fundo e tudo que está acontecendo ali, tá bom? Atos 17, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus. Então, Paulo se levantou. E esse se levantou aqui é como alguém que toma um lugar mais alto no meio de uma multidão e, cheio de convicção, enche o peito e se pronuncia. Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu estou aqui nessa noite para anunciar a vocês. Eu estou aqui nessa noite para dizer a vocês. E aqui eu não sei se era noite ou dia, tá? Mas aqui nós estamos numa noite. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós pedimos a Tua orientação, Tua direção, e pedimos que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Nós pedimos, Deus, que a bênção
que o Senhor deu para nós, da chuva nessa noite, não seja um empecilho para que prestemos atenção na Tua palavra. Tira de nós qualquer distração, qualquer coisa que possa nos atrapalhar de nos concentrarmos na Tua voz. Pois oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É muito comum, gente, em cidades e regiões suscetíveis a tornados e furacões, por causa da geologia e do clima, pessoas serem orientadas com frequência sobre como lidar com essas catástrofes. A primeira orientação que toda pessoa que está acostumada com esse tipo de coisa recebe é: você precisa de uma zona de segurança. Tecnicamente falando, eles chamam isso de centro de evacuação. Vocês precisam de um lugar seguro. Diante de um furacão, diante de uma tempestade, diante de uma catástrofe, você precisa estar pronto para ter uma zona de segurança. Há pessoas que têm esses centros de refúgio nas suas próprias casas, em porões ou em quartos que ficam numa parte interna da casa ou no subsolo. Há em escolas públicas, em lugares construídos pelo governo, lugares que traz para o povo esse refúgio. E eles, assim que escutam o sinal de alerta, correm para esses lugares. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque hoje em dia nós estamos passando por um furacão. Nós estamos vivendo um grande tornado no nosso Brasil, em Tupã. Nós estamos vivendo um dos maiores fenômenos da história do nosso país, o crescimento da igreja evangélica, do povo evangélico. E com alguma frequência nós vemos o quanto os evangélicos, eles influenciam a nossa economia, a nossa política, a nossa sociedade. A igreja evangélica nos dias de hoje, ela cresce avassaladoramente. Deus está na moda. E é por isso que nós precisamos pensar sobre os nossos pilares. Porque há muitos ataques nesse furacão que tem corrompido, tem destruído a nossa fé. Creio, é manifestar para Tupã um lugar seguro, um centro de segurança, uma zona de evacuação, a partir da palavra de Deus, para que todos nós, nesse furacão deturpador do Evangelho, encontremos abrigo, encontremos segurança para o nosso coração, para a nossa família, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus. Por isso creio, por isso essa confissão de fé. Esse é um lugar onde nós encontramos abrigo. O primeiro pilar que nós precisamos trabalhar aqui com vocês hoje, o primeiro elemento dessa confissão é: creio em Deus. Creio em Deus. Tudo começa com o que você crê sobre Deus. Quem é Deus? E talvez você diga para mim: mas Renato, por favor, quem aqui não crê em Deus? Mas a questão é: de que Deus nós estamos falando? De que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando de um Deus, de uma experiência religiosa, mecânica, automática, de pessoas que frequentam templos religiosos, uma vez por semana, cultos, missas, buscando blindagem para suas vidas e uma consciência aliviada diante de Deus? De que Deus nós estamos falando?
Nós estamos falando de um Deus que você pergunta para o cidadão: você crê em Deus? Creio. E o que isso interfere aquilo que você faz? Ele se embanana um pouco, ele não sabe dizer como Deus interfere na sua vida. E aí você diz sobre Deus, ele diz: eu concordo. Mas aí o apóstolo vem e fala sobre Deus, ele fala: eu concordo. Aí vem o bispo, fala sobre Deus, ele diz: eu concordo. Aí vem a avó dele, fala sobre Deus, ele diz: eu concordo. E esse cara é um tremendo do ignorante. De que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando de um Deus em que todos os caminhos levam a Ele, como se toda tentativa fosse legítima de explicar Deus. Só se for de uma mente patética essa verdade. De que Deus nós estamos falando? De um ser superior? Porque assim, sabe, eu tenho fé. Eu acredito que tem alguma coisa lá em cima, uma força maior. Força maior é a lua, é o sol, são as estrelas, é a gravidade. Força maior não é esse Deus, não é esse Deus. Sobre que Deus nós estamos falando? É um Deus que a gente confessa na igreja, a gente pede perdão, a gente faz penitência, a gente vai para um retiro, busca uma experiência sobrenatural, e a gente continua sendo o mesmo traste de ser humano que a gente é. Imoral, pornográfico, caloteiro, difamador do evangelho com seu testemunho. De que Deus nós estamos falando? De um Deus do mercado gospel, que vende e comercializa as bênçãos de Deus, de escândalos e mais escândalos que surgem a cada dia, de uma igreja que o seu rol de membros aumenta cada vez mais, o índice de divórcios. Me desculpem, mas isso tudo é um absurdo. Crer em Deus nos dias de hoje é uma bagunça, uma baderna. Crer em Deus nos dias de hoje já não significa mais nada. Não quer dizer nada você dizer para mim nessa noite que você crê em Deus. Não quer dizer absolutamente nada. Nós precisamos de muito mais informações. E por mais loucura que pareça, nessa noite, o meu objetivo, e eu digo que isso é loucura porque somos seres finitos, limitados, ignorantes. Nessa noite o meu objetivo é apresentar para você quem é Deus. Mas fique tranquilo, eu não estou aqui para falar de Deus a partir do meu conhecimento e intelectualidade. Nós queremos falar a você sobre Deus, a respeito do que Ele tem a dizer sobre si. E nós encontramos isso na sua palavra. A situação que Paulo vivia em Atos capítulo 17, era uma situação muito parecida com o que nós temos no cenário evangélico dos dias de hoje. Mas a questão era com o paganismo, com aqueles deuses que eram criados, como hoje também tem sido criado, que nos distancia do Deus da palavra. Em Atos capítulo 17, Paulo está em Atenas. Atenas é o berço da filosofia. Os grandes pensadores daquela época estavam em Atenas. Se você olhar comigo no versículo 18 da sua Bíblia, do capítulo 17, você verá que Paulo está discutindo com filósofos epicureus e filósofos estoicos. Quem eram os epicureus? Os epicureus eram pessoas que criam na existência de um Deus, que talvez poderia ser uma força, ou que eu nem mesmo sei se existe alguém lá. Fato é, o que nós vivemos nos dias de hoje não tem nada a ver com esse ser que fez tudo, ele não interage com nós, e o importante é a gente estar bem. Os estoicos eram grandes pensadores, discípulos de Zenão, uma corrente filosófica 300 anos antes de Cristo, que diziam de que Deus é tudo. Deus está na cadeira, Deus está na parede, Deus está em todo lugar. E olha, o negócio é o seguinte,
A vontade de Deus é absoluta, não há o que você faça, só viva a sua vida, que tudo que Deus tem vai acontecer e você pode dormir e ficar em paz. Não precisa interagir com Ele. Paulo está nesse ambiente acadêmico, Paulo está nesse ambiente filosófico, discutindo sobre Deus. Mas Atenas não era só o berço da filosofia, Atenas era também o berço da idolatria. Se você acompanhar a leitura do seu versículo 16, do capítulo 17, você verá que quando Paulo chega em Atenas, o texto diz que ele fica profundamente indignado, porque ele vê que a idolatria é enorme em Atenas. Os estudiosos diziam que naquela época, em Atenas, numa só cidade, nós tínhamos mais de 30 mil deuses criados pela mente do homem. Atenas era não só um lugar de intelectualidade, quando o discurso era Deus, mas como lugar de uma idolatria cega, uma idolatria muito cega. Paulo então está discutindo com filósofos, com idólatras, e ele gera muita curiosidade no povo, diz o versículo 21. O texto chega a dizer que naqueles dias, já não mais se queria saber de outra coisa, a não ser dessa verdade sobre Deus, desse Deus que Paulo estava apresentando. Diz o texto então, que Paulo é chamado para fazer um depoimento no Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era um conselho que ficava num lugar público de Atenas, aonde se reuniam os maiores pensadores da educação e da religião. Paulo está anunciando uma verdade que está incomodando pessoas sobre Deus, e ele é chamado para um depoimento. Paulo, que Deus é esse que você está nos anunciando? De que Deus você está falando? O texto diz que Paulo, ele é muito sábio, e ele é muito sensível ao que está acontecendo no momento. Diz o texto, gente, olha só, que a idolatria era tanta, mas era tanta em Atenas, que nos lugares que tinham espaço sobrando, eles levantavam altares, e eles colocavam a placa assim, ao Deus desconhecido, porque vai que a gente está esquecendo de algum Deus, e depois ele fica bravo com a gente. Então, o seu texto também pode ser traduzido como deuses, aos deuses desconhecidos, porque no original a impressão que nós temos é que tem mais de uma estátua escrita ao Deus desconhecido, e não só uma. Paulo, aproveitando essa oportunidade, ele chega na reunião do Areópago e diz: olha, eu estou percebendo por aí que vocês têm um Deus que é desconhecido. E ele pega o gancho disso e fala: esse Deus desconhecido, eu quero hoje apresentar para vocês. E essa palavra no grego, anunciar, do versículo 23, não é anunciar algo que vem de mim, é anunciar algo que foi revelado a mim, é anunciar algo que vem de fora de mim. Paulo não está naquele Areópago falando sobre aquilo que ele pensa na sua intelectualidade sobre Deus. Ele está dizendo uma verdade que vem da própria boca de Deus. E olha só o que ele vai dizer sobre Deus para aqueles homens e líderes que ali estão. Paulo, diga-nos, de que Deus você está falando? E Paulo diz no versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Em que Deus nós cremos? Em que Deus nós encontramos segurança para o furacão que nós vivemos? Nós encontramos segurança e refúgio no Deus que é Criador do mundo e tudo o que nele há. A palavra mundo nesse texto significa cosmos, se refere à ornamentação, à organização de todo o universo. A palavra cosmos, o conceito de cosmos, tinha por conceito revelar que todo esse universo ele é extremamente organizado, ele é extremamente arquitetado, ele não é fruto do acaso. E o que Paulo está dizendo é: esse cosmos, esse universo organizado, complexo, estruturado, ele foi criado por alguém, e esse alguém é Deus.
Deus é o Criador de todo o universo. Uma cadeira pressupõe a existência de um carpinteiro. Uma obra de arte pressupõe a existência de um artista. Um grande relógio pressupõe a existência de um inventor. A inteligência pressupõe a existência de um propósito. Assim, o que Paulo está dizendo é que Deus é o Criador de todo o universo, e que esse universo grande, complexo e organizado declara a existência de Deus. Ele não é um Deus que cabe na nossa mente. Ele não é um Deus em que nós fazemos perguntas questionando a maneira como Ele age ou deixa de agir. Esse Deus, em Jeremias capítulo 18, Ele olha para a nação de Israel que está questionando os seus feitos, e Ele diz: nação de Israel, Jeremias, vá para a casa do oleiro e vê como o oleiro manuseia o barro para fazer o vaso. Jeremias, quando o oleiro está fazendo o vaso, ele faz do jeito que ele quer. Ele por vezes quebra, refaz, quebra de novo, refaz de novo, e ele molda o vaso conforme o seu querer. Jeremias, quem são vocês? Quem são vocês, ó nação de Israel, para questionar os meus feitos? Vocês são barro e eu sou o Criador. Vocês são seres criados e eu sou o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus é Criador de todas as coisas, e Ele não deve satisfação para nós. Paulo continua. Paulo, de que Deus nós estamos falando, Paulo? De que Deus você está falando, Paulo? E ele ainda no versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra. Paulo diz: Ele não só é Criador de todas as coisas, mas como Ele é Kyrios, Ele é aquele que está sobre todo o trono. Ele é aquele que tem o lugar mais alto no universo. Ele é supremo em autoridade. Ele não só é Criador, mas Ele é todo poderoso, e ninguém detém a sua mão. Ele cura quando Ele quer. Ele deixa doente quem Ele quer. Ele tira quando Ele quer, e ninguém pode deter a sua mão. Ninguém tem autoridade para sair falando: eu declaro em nome de Jesus, eu declaro, senta aqui em nome de Jesus, sai. Ninguém, porque quem tem autoridade, quem declara é o Senhor Todo-Poderoso. Quem tem poder para declarar o que acontece, quem tem poder para determinar os meus desejos, é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Kyrios. Atenienses, vocês precisam entender isso, é o que Paulo está dizendo. E Paulo vai continuar dizendo mais sobre Deus. Esse Deus, Ele é dono do mundo, Criador do mundo, Ele é Senhor. E o texto vai dizer que Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele é Criador, Ele é Senhor, e Ele não está em um lugar, é o que Paulo está dizendo. Deus não é um Deus que se prende a uma parede. Deus não é um Deus que você encontra na Igreja Batista de Tupã somente aos domingos à noite, ou quando você tem a Santa Ceia. E hoje nós temos Santa Ceia, eu preciso ir lá buscar a bênção do Senhor. Hoje tem culto, e se eu perder o culto, eu não tenho a bênção na minha semana. E se o pastor não fizer a oração final e dizer: vá na graça, no amor, na comunhão do Espírito, eu não consigo pegar a bênção. Deus não é um Deus que se prende a um lugar, é o que Paulo está dizendo aos atenienses. Deus é um Deus que Ele está em todos os lugares. Ele não se prende a um rito, Ele não se prende a uma parede. Esse Deus que é Criador de todas as coisas, esse Deus que é Senhor, Ele não está em um lugar, e Ele é autoexistente, é o que diz o versículo 25. Paulo diz: Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que Deus não precisa de mim e de você. Nós cremos num Deus que não precisa de mim, não precisa de você. Hoje eu não vou no culto. Por quê? Porque Deus não respondeu a minha oração. Estou de mal dele. Eu estou afastado de Deus. Isso é um tremendo de um ignorante. Isso é um tremendo de um fanfarrão.
que não sabe o que está falando. Deus não se importa se você está aí com Ele ou se você está bravinho com Ele. Deus não precisa do seu ministério, Deus não precisa do seu dom, Deus não precisa da sua adoração, Deus não precisa de você para que a obra dele continue. Ele não precisa de nós. Senhor, eu vou largar a igreja, porque senão ela vai acabar comigo. Largue, e a igreja continuará sem você. A igreja continua sem Renato, a igreja continua sem Paulo, a igreja continua sem Silas. Deus, Ele é autoexistente. Isso nos leva à humildade diante da sua presença. Isso nos leva à dependência diante da sua presença. Isso nos leva à gratidão pelo privilégio que Ele nos dá de participar. Porque Ele não precisa de mim. É um privilégio poder participar. O Deus que é Criador, o Deus que é Senhor, o Deus que não está num lugar, o Deus que é autoexistente, Paulo diz, Ele é o autor da vida, ainda no versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Olhe para o DNA humano. Nós temos aproximadamente 2.000 genes por cromossomo. Em cada núcleo de célula nós temos 1,8 metros de DNA enroladinho dentro dele, sendo que cada núcleo de célula mede apenas 6 micromilímetros. Isso é o mesmo que colocar 48 quilômetros de linha de pesca numa casquinha de amendoim. E isso tudo não socado, isso tudo devidamente organizado. O volume de informação dentro de cada célula equivale a 300 livros com mais de 500 páginas cada um. Porque Ele é o Deus que cria a vida, e a vida revela toda a sua glória. Atenienses, o Deus que eu apresento a vocês, Ele não só é autor da vida, como Ele é soberano. Versículo 26, soberano. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. A Bíblia diz que nada foge do seu controle. Ele é soberano. É interessante, na história de Jó, que Jó passa por tempos muito difíceis. Jó passa por sofrimento que talvez nenhum de nós aqui tenha enfrentado na sua existência. E Jó, em algum momento, ele começa a interagir com os seus amigos, ouvir alguns conselhos insensatos, e Jó começa, no seu coração, fazer perguntas para Deus. E Deus então olha para Jó, diante de todas as dificuldades que Jó está enfrentando, e Ele diz: Jó, aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó, quem represou o mar, pondo-lhe portas em todas as suas extremidades? Jó, como se vai ao lugar onde mora a luz? Você deve saber, né, Jó? Você estava lá quando eu fiz tudo isso. Jó, quem criou a crina do cavalo? Quem fez os animais? Quem colocou as estrelas em marcha? Quem estabeleceu os firmamentos desse universo? É só isso que Deus fala para Jó diante dos seus questionamentos. E sabe o que Jó diz lá por volta do capítulo 42? Senhor, diante da tua soberania, eu calo a minha boca e eu não tenho o que dizer. Senhor, sabe de uma coisa? Antes eu só te conhecia de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor é o Deus soberano, que sabe o que é melhor para mim. É sobre esse Deus que nós estamos falando. Igreja Batista de Tupã, quem é o Deus que nós cremos?
Quem é o Deus que nós dizemos crer fora dessas paredes, dentro dessas paredes? Quem é o Deus das músicas que nós cantamos, que nós anunciamos pela exposição da palavra? Ele é o Deus criador dos céus e da terra, do universo. Ele é o Senhor. Ele não se prende a um lugar. Ele não precisa de mim e de você. Ele é quem dá a vida. Ele é soberano. Paulo continua. Atenienses, prestem atenção. O Deus que eu estou apresentando a vocês, versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? E aqui começa a ficar muito interessante. Já estava muito, começa a ficar mais ainda. Porque Paulo até agora descreveu atributos superiores de Deus. Mas agora Paulo vai dizer sobre atributos relacionais de Deus. Paulo diz assim: Deus é criador e dono do universo, é Senhor, não está num lugar, Ele não precisa de você, Ele é autor da vida, Ele é soberano, mas Ele quer se revelar a você. Deus é um Deus que decidiu se revelar ao homem. Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus que tem desejo, Ele é um Deus que tem vontade, Ele é um Deus que diz do que Ele acha certo, errado, o que Ele aprova, o que Ele não aprova. No Salmo 139, Ele diz que Ele conhece todo o seu coração, as coisas mais íntimas do seu coração. Esse Deus que é Senhor, está no trono de todo o universo, conhece. No Salmo 139, a Bíblia diz que Deus conhece o seu sentar, o seu levantar, os seus pensamentos. Diz que antes que a palavra chegue à sua boca, Ele sabe o que você vai dizer. Ele sabe quando você tem tempos de folga, Ele sabe quando você está trabalhando. Não há para onde você e eu possamos fugir do seu Espírito. A Bíblia diz que nós subirmos ao mais altos céus, lá Ele está. Se nós descermos à sepultura, lá Ele está. Se nós fizermos o nosso abrigo na extremidade do mar, na extremidade das extensões, lá Ele está. A Bíblia diz que esse Deus que está lá longe, Ele é Deus de perto, e Ele sonda o seu coração. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, e Ele tem desejos e vontades. Paulo está dizendo: atenienses, esse Deus precisa ser a razão da nossa existência. Versículo 28, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como inclusive disseram alguns dos filósofos de vocês, viu? Até esses filósofos de vocês que nem conhecem esse Deus, eles têm conceitos que são elementares, e eu vou me apropriar do que eles estão dizendo. Nesse Deus nós vivemos, nos movemos, existimos. Nós também somos descendência dele. O que Paulo está dizendo é que esse Deus é a razão da nossa existência. Não existe vida, não existe movimento, não existe existência humana sem a presença e a autoria desse Deus. O que Paulo está dizendo é que Deus está para nós, assim como a água está para um peixe. O que Paulo está dizendo é que, assim como o peixe só pode respirar por causa da água, assim como um peixe só pode olhar o que está ao seu alcance por causa da água, assim como um peixe só pode passear aonde ele quer ir por causa da água, assim somos nós diante desse Deus. Ele é a razão da nossa existência. Não há nada que possamos fazer sem esse Deus. Paulo diz: esse Deus, Ele tem vontades, Ele é pessoal.
Esse Deus precisa ser a razão da nossa existência. E agora no versículo 29, ele diz que esse Deus, ele não é fruto da minha e da sua mente. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Não sou eu quem diz quem esse Deus é, mas é Ele quem se revela a nós. Ele não é uma estátua que você beija, que você põe no seu bolso, que você leva para onde você quiser, que você vira para a televisão, para o seu time de futebol ganhar. Uma vez eu assisti televisão com um homem, em que o jogo do time dele foi para os pênaltis. E ele pegou um santo lá, uma estátua, e disse: agora vai ganhar. E ele colocou o santo virado para a televisão. E ele começou a beijar o santo e disse: agora vai. O pior é que ganhou mesmo. Ganhou, gente. Podiam ter colocado no jogo do Palmeiras, né? Brincadeira, esqueçam isso. Isso é ridículo. Deus não é um Deus feito pela minha mente. O que você conhece sobre Deus? Deus não gosta de homossexualismo, né? Não, Deus aceita, por favor, homossexualismo, a gente foi criado, tem gente que nasce assim, e você não sabe o que você fala, você não sabe o que você diz o que Deus pensa, o que Ele não pensa, fruto da sua mente, você fala o que você criou na sua imaginação, você cria experiências para você que não se atestam na Bíblia. Eu estou cansado de ver crentes dizer: eu faço isso, eu faço aquilo, nós precisamos mais disso, e eu digo: aonde está isso na Bíblia? E ele diz: eu não sei. E nós criamos um Deus dentro da igreja evangélica, que é um Deus conforme a nossa mente. Eu invento ele. É tão ridículo quanto virá-lo para assistir o jogo do seu time de futebol. Olha, agora eu creio que Deus vai fazer isso. Vai fazer isso? Por quê? Sei lá, mano. Deus falou que ia fazer isso, vai fazer. Eu creio assim. Ele não é fruto da nossa mente. Paulo está dizendo isso para os atenienses, naquele contexto idólatra. Ele não é um Deus que você faz. Ele é um Deus que Ele diz o que é. Paulo continua, versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. O que Ele está dizendo é: atenienses, até agora vocês tiveram a oportunidade de não serem consumidos pela ira desse Deus, mas agora, esse Deus que é Criador do mundo, Senhor, que não está num lugar somente, que é autoexistente, que é autor da vida, soberano, que tem desejo, que é a razão da nossa existência, que não é fruto da sua mente. Ele é o Deus que tem uma mensagem. Uma mensagem que revela que você e eu, no mais íntimo do nosso ser, somos promíscuos, vaidosos, não buscamos a Deus por nós mesmos, só pensamos no nosso eu, tendenciamos tudo para o nosso desejo. A Bíblia diz que a mensagem desse Deus é a mensagem de um homem que essencialmente é mau. E você diz: Renato, mas eu nunca matei ninguém. E Jesus diz no Sermão do Monte: mas você já desejou o mal de alguém e você é um assassino por isso. E você diz: Renato, eu nunca adulterei no meu casamento. E Deus diz: você já desejou a mulher do seu próximo e por isso você é tão promíscuo quanto. Deus tem uma mensagem, é o que Paulo está dizendo, a mensagem de que você e eu não somos nada bons,
e de que esse Deus nos convoca a mudarmos as nossas atitudes. Isso é diferente de todas as outras religiões, porque todas as religiões do mundo, elas são um conjunto de confissões, de declarações, que nos levam a uma conduta em que, se nós nos encaixamos nela, nós alcançamos esse Deus. O cristianismo não é assim. O cristianismo não nos dá uma receita de bolo para alcançar a Deus. Ela diz: Deus só quer que você se disponha a mudar, a se arrepender. Deus quer que você reconheça os seus erros e se entregue nas suas mãos. Essa é a mensagem dele. Não há uma mensagem de faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, tome aquele caminho, anote aquele ponto, faça isso, se vista desse jeito. Venha para mim como você está. Esse Deus ordena que todos se arrependam. É o que Paulo está dizendo, porque ele tem uma mensagem. Paulo diz no versículo 31, que esse Deus é justo juiz. E ele diz: pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus não é esse Deus permissivo que nós criamos por aí, em que eu venho à igreja, como eu disse, eu pago penitência, eu vou para um evento em que eu choro e me emociono, e depois eu continuo numa vida promíscua, endividada, sem buscar formas de lidar com isso. Eu continuo amargurado no meu coração, eu não peço perdão, eu não amo, eu não libero perdão. A Bíblia diz que esse Deus é justo. Em Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que você e eu, diante dele, só temos uma vida, uma chance, para nos apresentarmos um dia diante dele. E esse dia será um dia de julgamento, onde esse Deus, que a gente só vende por aí que ele é amor, ele é um Deus de ira e justiça também. Pois saiba você que a Bíblia fala mais da sua ira do que do seu amor. Esses dias eu conversei com um homem, e ele disse um negócio muito legal. Ele falou: Renato, eu estou cansado das pessoas dizerem por aí, não, porque a gente tem que ser como Davi. Davi pecava mesmo, mas ele pedia perdão. Mas Davi mudava de vida. Davi abandonava o pecado. Ele pecava, mas ele andava diferente. Ele pecava, mas ele mudava os seus caminhos. E o cara me fez pensar a semana inteira nisso. A Bíblia diz que Deus é justo juiz. Mas para encerrar, a Bíblia diz que ele é rico em graça e misericórdia. Versículo 31 diz assim: e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Sabe o que esse texto está nos afirmando por fim? Que Deus, esse Deus que é Criador de todo o universo, que é Senhor, que não se prende num lugar, que é autoexistente, que é autor da vida, que é soberano, que tem desejos, que precisa ser a razão da nossa existência, que Ele não é fruto da nossa mente, que Ele tem uma mensagem, Ele é justo juiz, mas Ele é rico em graça e misericórdia. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nós somos falhos, Ele sabe como nós já erramos tantas vezes e como nós não somos dignos da sua presença. Mas a Bíblia diz que Ele estende a mão na nossa miséria, e em Jesus Ele nos dá a oportunidade de relacionamento com Ele. A Bíblia diz que em Jesus Ele se revela como o Pai que talvez você nunca teve, um Pai que fica bravo, um Pai que é justo, mas um Pai que nos acolhe em seus braços e diz: eu te perdoo. Em Jesus, pelo sacrifício na cruz, eu te restauro. Em Jesus, por aquele sacrifício na cruz, eu te dou a oportunidade de uma nova vida. Vem para mim, vem como você está, não importa o quanto você já errou. Eu sou rico em graça, eu sou rico em dar o que você não merece, eu sou rico em deixar que a minha espada te consuma. Eu te amo, meu filho.
Eu sou rico em graça e misericórdia. Eu me revelei na pessoa de Jesus para que vocês tivessem vida. E aí a Bíblia vai dizer que diante dessa mensagem tão sublime, versículo 32, alguns zombaram, outros disseram, deixa para a próxima, mas alguns juntaram-se a Paulo e disseram, nós queremos esse Deus. Nós cremos nesse Deus. Nós não cremos nesse Deus que é divulgado nesse mundo evangélico da televisão, desse mundo gospel, promíscuo e mercenário. Nós cremos nesse Deus que é grande, é superior, é maior do que tudo, mas que tem desejos e vontades, e que dos maiores dos seus desejos é nos oferecer a oportunidade de intimidade com Ele em Jesus. O que você pensa sobre Deus? Quem é o Deus da Bíblia para você? O que nos sustentou aqui nesses 80 anos e o que há de nos sustentar nos próximos anos que Deus tem para nós é que nós cremos em Deus, dentro desses moldes que Ele revela a nós, e isso é mais do que suficiente para nós. Domingo que vem, às 9:30 da manhã, Paulo e eu começaremos uma nova sala para novos membros. Se você quer conhecer mais de perto tudo isso, a gente conversa muito sobre essas coisas nessa sala. Se você quer tornar-se membro da nossa igreja, conhecê-la melhor, ou mesmo está entendendo a mensagem do Evangelho, quer se entregar mais a esse Deus, eu quero ter um tempo com você, domingo 9:30 da manhã, ali na Caingangues. Eu quero continuar apresentando esse Deus a você, porque Ele é rico em graça e misericórdia, e não há ninguém aqui que não possa ser restaurado por Ele. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos.